Essa é a segunda edição que a gente faz do Aracine itinerante, né? Aqui no Secret Point. Uma parceria que a gente tem com o Johnny, com a Samantha. E o Aracine, ele nasce da inquietação, né, de alguns amigos dentro de casa assistindo o filme e querendo abrir, né, para que outros amigos e outras pessoas também pudessem, né, compartilhar um pouco dessa ideia, dessa história. E pensando também numa devolutiva para o bairro, né? A gente mora no bairro, o Johnny está aqui há quantos anos, Johnny? 30 anos, eu estou aqui há 20 anos, desde 2006. Então, uma maneira que a gente encontrou para parar de se lamentar e fazer alguma coisa, né? Se mover, se movimentar. Então, o Aracine, ele nasce dessa ideia, a partir do Arasound, que o Arasound é um estúdio, e depois ele vira um espaço cultural, que é na Rua Persiliana, e a gente estendeu o Arasound para o Aracine, né? Que é uma extensão do Arasound. Então, é um prazer estar aqui com vocês essa noite, compartilhando um pouco dessas ideias, mostrando um pouco da história do bairro, dos moradores, da luta, né? Que isso aqui não foi fácil, essa conquista aqui não foi fácil, não está sendo fácil, que às vezes é muito fácil a gente passar e lamentar e questionar. Lógico, a gente tem que ter esse ímpeto, né? De questionar, de debater, mas ao mesmo tempo a gente também tem que trazer soluções. Então, uma maneira que a gente encontrou, não para amenizar a dor, mas para a gente aliviar um pouco o nosso coração, é estar fazendo cinema, fazendo literatura, fazendo música e trazendo isso para vocês. Então, é uma honra estar compartilhando isso com vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado a Samantha, a Johnny, por abrir a porta do espaço. Aqui no bairro a gente tem diversas pessoas que contribuem há anos, né, com esse bairro, com a cidade de Búzios, de Armação dos Búzios. Nós temos aqui um quintal brincante, que é um lugar lindo, que é Aquará. Nós temos o professor mestre Damião, que está há mais de 30 anos em Búzios, fazendo projetos sociais. Eu faço parte desse projeto, sou professor de capoeira também. Temos Johnny com o núcleo ecológico, agora temos a Eliana com a literatura, temos a Ivana, a Zulema lá em cima com a yoga. As meninas também chegaram para somar no bairro, muito bom. E temos o Fábio e a Eliana, gostaria de chamar vocês aqui, do lado aqui, para falar um pouco. Vem, Fábio, a Eliana também. Morador do bairro desde criança, e é a primeira vez que ele entra. Ou seja, é o que meu coração se enche de amor e se enche de satisfação. É isso. Isso não é para cuidar dos nossos. E com isso a gente vai propagando para o amigo dos nossos, outro amigo dos nossos, que não adianta a gente querer pensar em abraçar o mundo. O Brasil é a cura do mundo, mas a gente precisa olhar para os nossos. Temos aqui o Matheus, hoje, que é um pesquisador, historiador, mestrando, e hoje vai estar falando um pouco da história, pesquisou muito sobre o bairro, me deu informações que eu nem sonhava, e é muito bom. Então, acho que é isso. Eu acho que o bairro ele é muito rico, e a gente pode estar somando essas energias. Temos o Gabriel com a Casa da Paz também, chegando agora aí, ó, tem há 5, 6 meses aqui no bairro, mas já soma com a gente de uma forma, distribui livros, distribui ideias, conversas. E eu acho que é disso que a gente está faltando, é disso que a gente está precisando, né? De soluções, que às vezes a gente fica vendo filme de desastre, de fim do mundo, mas vamos criar agora a solução para o mundo. Qual é a solução? Quem tem ideias? Trazem essas ideias para a gente transforma em música, a Helena transforma em poesia, Johnny transforma através do meio ambiente com o núcleo ecológico José Gonçalves. E tem muitos projetos aqui no campo também, do Davi. Johnny vai falar um pouquinho aí do bairro, dos amigos, dos ilustres moradores. Hein, Johnny? Pô, gente, para mim, estar aqui com vocês é assim, de verdade, é emocionante. Agradeço muito a presença de todos. O Nado falou aqui muita coisa que é verdade. O bairro cresceu. Eu estava conversando agora com um amigo aqui, que a gente chama Chamica, não tem como, né? É o apelido. Às vezes as pessoas falam, pô, muita gente deixou de ser chamado por apelido, né? Era um apelido que às vezes a pessoa não gostava, então a gente teve que mudar, mas é um nome carinhoso, né? Eu falo Chamica porque é um nome carinhoso. E o Raniel é uma pessoa também que pode se considerar nativo também de Búzios, Zé Gonçalves. Gente, eu acho assim, o bairro cresceu muito, a gente se vê tão pouco, cada um com seus afazeres, com a sua missão, com a sua luta do dia a dia. Eu estar nesse bairro aqui não foi nada por acaso, porque não sei se já aconteceu com você sonhar com um lugar que nunca tinha visto, e um dia que você chega num lugar e esse lugar é aquele lugar que você sonhou sem ter visto. Então é meio que explicação, eu acho que de Deus mesmo. Mas a minha ligação com o bairro é porque eu cheguei aqui e conheci o bairro quando ele era um bairro que tinha
40 casas por aí, muito pouco. E a história de luta do bairro eu tenho que agradecer muito a todo mundo que fez parte daquela luta, que a maioria não estão aqui mais, né? A gente está de passagem, mas eu acho que se o pessoal não tivesse lutado tanto, resistido tanto, a gente não estaria aqui. Eu acho que a maioria de vocês não ia estar aqui em Zé Gonçalves, vivendo Zé Gonçalves, conhecendo a história, porque Zé Gonçalves não seria o que é hoje, né? Quem viveu, eu não vivi, mas eu vivi já o final disso, né? Eu lembro de algumas vezes que tinha que todo mundo correr para a reunião, doutor Rodolfo, que podia acontecer de ser removido. Então, assim, foi muita apreensão, muita luta, muito sofrimento, como aconteceu no Brasil inteiro. Boa parte, a história do Brasil é uma história de luta, de exploração, né? A gente sabe disso. Então, José Gonçalves foi mais um lugar, num período onde o estado do Rio, boa parte do Brasil estava sendo realmente tomado pela questão fundiária, né? Pelos latifundiários, e assim, a gente, não só José Gonçalves, né? A gente fala o entorno daqui, como Fazenda Campos Novos, e outros bairros aqui que lutaram muito, resistiram para hoje ser um bairro reconhecido, onde tem famílias, onde tem todos os problemas como outros lugares, mas essa é a mensagem que eu tentei, através de um documentário, um curta, que na verdade foi muito curta mesmo, porque a história, acho que a gente podia passar aí um filme e não ia contar toda a história. Então é um pouquinho, é amador, é com vontade de realmente deixar algo, e assim, as pessoas que eu consegui ali junto com a equipe, não fui sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? Tudo que eu consegui, tudo que eu tenho, a história que eu consegui, sempre ele falou o nome do Damião, falou o nome, tem tanta gente, como aqui no bairro teve tanta gente que lutou e que não está aqui, que ninguém nunca conheceu e que ninguém nunca reconheceu e fez parte de alguma forma. Então, eu acho que cada um tem a sua importância. A gente está aqui de passagem, a mensagem que eu tenho para deixar é a gente refletir. É um prazer conseguir tirar as pessoas de dentro da sua casa para a gente estar numa quarta-feira aqui falando de história, falando de cultura, fazendo arte. Acho que a vida é isso. A gente, na verdade, não vamos levar nada, e o que a gente vai levar são momentos, são lembranças, e um agradecimento especial a todo mundo que veio, que saiu de casa. E a gente vai assistir um pouquinho só da parte da história do Brasil, tá? Agradecer todo mundo que fez parte e que está aqui, que está fazendo parte de alguma forma. Todo mundo tem a sua importância e faz a sua parte para mudar, seja em casa, seja na rua, seja com o seu vizinho, seja no seu trabalho. Eu acho que é isso. O Brasil, cada um vai fazendo a sua parte. A gente sabe que nós não somos... Tem muita gente que não pode sorrir, não pode contar uma vitória, mas a gente está aqui com saúde, enquanto a gente está com saúde, podendo falar, se unir. E é isso. É a mensagem de amor, paz. É isso que eu tenho a trazer através do que vai ser passado aqui. Tá? Boa noite, meu nome é Gustavo Pires, sou diretor do Embaixador do Verde. E a ideia do filme veio a partir do momento que eu encontrei esse trabalho da minha irmã, de antropologia visual, que ela fez há mais de 20 anos atrás. E eu não sei, para além de achar que tinha um filme ali, ele me tocou de uma forma forte, porque é isso, era o bairro que eu cresci, é um trabalho da minha irmã, que mora em outro país hoje em dia, que eu não consigo ver mais tanto. É uma pessoa que eu conheço desde que eu sou criança, Xanico. E... enfim, o trabalho da minha irmã falou no filme, né? Ela passou um dia com eles lá na Pedra, produziu mais de 100 fotos. E foi interessante pensar o filme, assim, esse registro do tempo para além da esfera óbvia que é em 20 anos as pessoas e o espaço mudam.
Porque é isso, a gente tinha as fotos reveladas na época, a gente tinha os negativos originais também, que ficaram guardados numa gaveta na minha casa por esse tempo todo. Aí esse ano, quando a gente foi revelar os negativos, assim, ficou claro que a cor estava diferente, a textura estava diferente. Assim, foi divertido pensar como dar conta da passagem do tempo de outras formas, né? E é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui hoje. Queria agradecer o pessoal que cedeu espaço, todo mundo estava junto para fazer isso acontecer. Agradecer a equipe do filme. Agradecer principalmente a minha mãe, que é a pessoa mais forte que eu já encontrei. Gostaria de chamar o Matheus agora, nosso pesquisador, historiador. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aqui, todas as pessoas presentes, né? Esse encontro importante, um encontro necessário, que venham outros encontros mais vezes, para a gente poder saudar essa memória, né? Dois trabalhos belíssimos que reforçam e cultivam essa identidade, né? Essa memória rica que nós temos aqui no nosso território, aqui no bairro de José Gonçalves. Eu cresci aqui nesse bairro, meus pais se mudaram para cá em 98, e eu pude perceber essas transformações, né, do tempo nesse território aqui, que cabe muita pesquisa e muito trabalho, porque é muito rico e muito, muito único, né? Um local único, como todos os outros lugares, mas eu sou meio arriscado dizer que eu acho que esse bairro aqui ele traz muita, muita riqueza em todos os aspectos, né? Ambientais, culturais, ecológicos, históricos. E o Gustavo soube que eu havia feito uma pesquisa de mestrado aqui no território, foram 3 anos de pesquisa, né? E eu consegui identificar, através da paisagem, que foi um trabalho pensando na paisagem como espaço do tempo, né? E a historicidade dessa paisagem, pensar a natureza como sujeito de história. E aí a gente conversando, o Gustavo falou: não, Matheus, eu estou fazendo esse trabalho aqui de resgate dessa memória através das fotografias de um trabalho da minha irmã 20 anos atrás, e eu acabei entrando nesse projeto já no final do segundo tempo, né? Mas pude trazer algumas contribuições e contar um pouco do que eu vivi também como criança e como essa vivência aqui no bairro foi de lá para cá, né? Como o Gustavo falou, como o próprio Johnny falou, nós estamos aqui graças a esses antigos que tiveram coragem de enfrentar esses senhores de terra, né, que tentaram retirar essas pessoas que tinham direito de estar aqui, né, e foram praticamente mais de 30 anos de luta agrária nesse território. Felizmente, essa galera, esses antigos, conseguiram fazer frente, tiveram muita resiliência e venceram. Então, se a gente está aqui nessa noite, aqui calma aí com vocês, é realmente por causa deles, né? Então, uma memória eterna para seu Gessi, Dona Polônia, Dona Pertolina, né? Dona Persiliana, Finada Madar, que foi a primeira parteira do bairro que deu à luz a Dona Rosa, né? A Dona Pertolina também. Então, essas memórias não podem se apagar. Esse território precisa de ter essas atenções, porque é aqui que a gente constrói essa memória coletivamente. Então, esses trabalhos, eles reforçam, eles estruturam um mosaico de memórias para que essa vida toda que passou seja celebrada, né? Então, parabenizo ao nosso querido Johnny, nosso amigo. Cresci aqui, me viu criança também. Muitos trabalhos aí na ONG, né? De limpeza de praia, de plantio de árvores. E somos todos guardiões. O nosso querido amigo Nado aqui, que é outro guardião do nosso território, fazendo trabalhos belíssimos aqui, músico, capoeirista. E o Gustavo também, crescemos juntos, né, Gustavo? Entre as idas e vindas, a gente, né, se encontrou de novo. Mas é isso. Eu fui aluno da rede pública e eu sentia falta desses temas serem abordados em sala de aula, né? A gente tinha essa história geral, né? Mas a gente não tinha uma relação dessa história geral com a história local, né? Para trazer essa riqueza, para ter essa comparação. Porque, como o Johnny falou, isso aqui é a história do Brasil. Então, por que não a gente não trabalhar uma história que emerge do território em relação à história oficial global, para fazer essa dobradinha?
E foi muito nessa vontade que eu decidi, como historiador e pesquisador e criado aqui, trazer essas memórias, né? Essas histórias para contar numa narrativa ambiental desse território. Porque através do meio ambiente a gente consegue descobrir muito os ciclos econômicos que aconteceram aqui, os períodos, o porquê da presença das espadas de São Jorge no Caminho da Praia, que cabe muita pesquisa e muita história, mas sabemos que é a presença africana nesse nosso território, né? Dos antigos rezadores, que hoje não tem mais, mas ali é uma memória biocultural, né? E essa pesquisa cabe muito mais tempo, né? Vou levar ela para o doutorado, mas eu pretendo agora me debruçar ainda mais a fundo nessa camada de solo que a gente precisa para poder construir esse mosaico de memórias, né? E é isso, é uma honra poder estar aqui com vocês e a gente está podendo ver esses trabalhos belíssimos e em breve essa dissertação tem um filme. E aproveitando a oportunidade, a gente vai tentar agora exibir esse filme em agosto, porque estou aguardando o Comitê de Ética em Pesquisa liberar, mas é um longa-metragem que também corrobora com esses trabalhos belíssimos, né? Que são tantas histórias que a gente não consegue contar em tanto pouco tempo, né? Mas é isso. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É uma honra estar aqui com o Johnny, com nossos amigos em família, né? Memória eterna ao nosso querido Carlinhos, que eu gostava muito dele. Uma pessoa muito, muito especial. E é isso, a gente está aqui para celebrar a vida. Celebremos a vida e a memória e a vitória, né? Porque o povo de Diego Gonçalves é um povo vitorioso, um povo honrado e vitorioso e um povo de coragem. Boa noite, obrigado a todo mundo por estar aqui. Que lindo que está esse encontro, na verdade, a gente está aprendendo muito, muito, e está muito agradecida também. O microfone está aberto, não sei se alguém quer passar para ler alguma coisa, falar alguma coisa, cantar uma música. Mica está por aí. Vamos ver. Então, vão cantar? Tá, o microfone está aberto, tá? Para quem quiser.